Sejam todos bem-vindos ao Território Digital. Eu sou o Ed e o assunto hoje é microfone e eu acho que dá para perceber pelo meu tom que hoje eu tô meio pé da vida. E o motivo é muito simples, eu gravei um vídeo inteirinho sobre um microfone sem fio de uma qualidade muito boa para substituir esse microfone com fio. E adivinha? O motivo de eu ter comprado o microfone sem fio acabou acontecendo durante o vídeo, que é o que? Encher de ruído na gravação. Se você acompanha aqui o canal, você já deve ter visto que um vídeo ou outro já aconteceu isso algumas vezes. E hoje, além de eu fazer o review do microfone sem fio, eu descobri o motivo que estava fazendo ruído. Mas enfim, tô aqui para gravar o vídeo inteirinho mais uma vez. Fica comigo que vai valer a pena, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Cara, eu mereço, isso aqui deu muito trabalho para refazer. Como eu já disse, vocês talvez nunca tenham percebido que eu uso o microfone com fio, e o motivo até que é simples, eu colocava por baixo da blusa e hoje eu estou deixando por cima justamente para que vocês possam ver. Eu uso um microfone com fio da Sony original e eu vou estar deixando o print aqui para vocês saberem qual que é o modelo e o link também, porque, gente, valeu muito a pena, valeu cada centavo gasto nesse microfone com fio. E eu garanto para vocês que um microfone de menos de R$700, menos de R$1.000, sem fio, para ter a qualidade desse aqui, vai ser muito difícil de encontrar. E aqui onde eu gravo, que também é o meu quarto, eu fiz todo um esqueminha com canaleta, passando um fio específico para som, para conectar aí na câmera, lembrando que eu uso uma Canon T5i e eu uso o celular como apoio, né, para ter uma segunda câmera, eu não uso o celular como câmera principal, a minha câmera principal é a Canon. E para não ficar o fio jogado aqui no chão, às vezes eu começo a gravar, não termino, tenho que continuar no outro dia ou quero emendar várias coisas, eu fiz aqui com canaleta, né, bonitinho igual eu falei para vocês. E aí eu acabei descobrindo hoje, sem querer, que esse é o motivo do ruído, porque na mesma canaleta eu passei o cabo USB, ou seja, tem um cabo que passa energia junto, e aí esse possivelmente é o motivo de vez em quando dar ruído. Nessa gravação que eu estou fazendo agora, eu liguei o cabo grande de microfone direto na câmera, jogado aqui pelo chão mesmo. Espero que não esteja tendo ruído nesse momento. E assim como muita coisa que eu compro, eu pesquisei pra caramba, fucei pra caramba na internet, procurando um microfone sem fio, que atendesse basicamente todas as minhas necessidades. E aí entra o seguinte dilema: microfone sem fio que tenha a qualidade, por exemplo, desse aqui, que nem é top, vai ser caro, igual eu já comentei. E a minha segunda necessidade é o seguinte: grande parte das pessoas gravam filmando apenas com o celular. No meu caso não, eu utilizo uma câmera e o celular. Aí talvez vai ter um monte de gente que vai vir dizer assim: ah, mas tem um Lanze J, tem não sei o que, tem não sei qual. Ah, por esse preço dá para comprar outro melhor. Gente, eu garanto para vocês que não, tá? A qualidade é diferente. E as pessoas de modo geral estão habituadas a ficar utilizando funções que eu não estou acostumado a utilizar. Entre elas, o tal do redutor de ruído, que na minha opinião deixa o áudio uma merda. Quanto menos você utilizar o tal do redutor de ruído, melhor. No celular eu uso ganho reduzido na entrada. Na câmera eu reduzo também o volume de entrada. Então eu nunca usei redutor de ruído. Inclusive depois eu vou fazer os testes aqui. A segunda questão é, o meu celular antigo era um Xiaomi Mi A3 e ele tinha entrada de fone, microfone convencional igual a maior parte dos celulares tem. O celular que eu comprei novo, que eu comprei no final do ano, é um A55, um Samsung Galaxy A55. E ele já não tem entrada de fone e microfone, ele tem só entrada Type-C. E eu cheguei a utilizar o adaptador, e eu já digo para vocês, para quem vai utilizar o adaptador apenas para o fone ou para mandar uma mensagem no WhatsApp, ou enfim, para quem vai atender uma ligação de telemarketing, porque é o único tipo de ligação que a gente recebe hoje em dia, não vai fazer muita diferença. Mas eu já vou deixar o link aqui do teste que eu fiz do adaptador. E de novo, para utilizar o fone de ouvido com fio, funciona perfeitamente, você não sente diferença nenhuma. Até porque provavelmente você não vai ter comparação. Agora, na relação do microfone, comparando ligar esse microfone com fio P2 lá direto no meu celular antigo e ligar ele com o adaptador nesse novo, a qualidade mudou. Ele ficou o som abafado, ficou esquisito. Então, primeira situação, eu tenho um celular hoje que a entrada é Type-C. E eu tenho a câmera que a entrada é P2. Como que as pessoas geralmente vão comprar o tal do microfone sem fio? Elas vão comprar compatível para o celular
delas, ou para o iPhone, ou para o Android que vai o plug, ou para o Android que vai o Type-C. Só isso, não tem dilema nenhum. Já no meu caso, eu queria algo com, número 1, qualidade. Número 2, que atenda a possibilidade de eu conectar tanto no celular quanto na câmera, sem precisar daqui 6 meses comprar outro microfone ou alguma coisa do tipo. Então a ideia é algo multiplataforma, e foi isso que eu encontrei nesse microfone da marca Godox, que eu encontrei vídeo só na gringa. Aqui no Brasil acho que eu sou um dos primeiros, não vou dizer que eu sou o primeiro, mas eu não encontrei informações relevantes dele aqui no Brasil, porque aqui a galera virou fã do Lanz e eu honestamente não sei nem direito o porquê. Então, de novo, para entender, ou vocês vão acabar comprando um Type-C, ou um Lightning, que é de iPhone, ou um P2 para câmera, ou um P4, que é o convencional. Vocês acabam escolhendo apenas um. Então, se você aí tá pensando em comprar um microfone sem fio para utilizar hoje e o seu celular tem entrada P4, que é a mesma coisa do meu Mi A3, porque os celulares novos ainda vêm muitos com entrada P4, não quer dizer. Aí você comprou, daqui 2 anos você troca de celular e o celular novo que você comprou vem só com entrada Type-C, o que você vai fazer com o teu microfone que tu comprou hoje? Não vai conseguir utilizar, vai ter que usar um adaptador e, como eu disse, já deixei o vídeo aqui testando, com o adaptador você vai perder qualidade. E lembrando que se você pagou até R$100, R$80 no teu microfone, desculpa, gente, ele já não tem muita qualidade. Esse que eu comprei, ele também não é a melhor qualidade do mundo, mas a ideia é atender multiplataforma. Então pense comigo, por que você compra hoje alguma coisa que vai ser restrita para hoje? Se daqui 1 ano você evoluir, talvez você já não consiga mais utilizar. Eu fiz isso com a máquina de solda que eu comprei, fiz isso com a esmerilhadeira que eu comprei, fiz isso com o celular que eu comprei. Então eu sempre penso nessa situação lá na frente. Quando eu comprei esse microfone com fio aqui da Sony, ele não foi barato, ele já foi na casa de R$300 lá em 2021. Lembrando, a gente estava saindo da pandemia, as pessoas tinham acabado de descobrir o maravilhoso mundo de trabalhar na internet, e o microfone sem fio não era popular ainda, não era uma coisa que em cada esquina você encontrava, e aqueles poucos que encontravam não tinha qualidade. Então naquela época, para eu comprar um microfone sem fio, que atendesse minimamente a qualidade desse que eu estou usando agora, eu ia desembolsar por baixo R$1.000 e não ia ser uma coisa tão boa assim. Por isso, na época, eu comprei com fio e eu fui aguentando, esticando a utilização dele até agora. E aí agora o que aconteceu? Eu tive essa situação de começar a dar ruído, eu não consegui entender o porquê. Hoje eu descobri, né? Acabei de falar, porque tem esse cabo, enfim. E eu comecei a fazer os projetos maiores, a mesa do aquário, mexer com solda, mexer com isso, com aquilo. E aí, gente, sendo bem honesto, é uma enroscaceira de fio, é um tal de tenho que ir lá buscar uma ferramenta, daí tem que desconectar o microfone, eu volto e esqueço de conectar o microfone. Aí eu tiro o microfone, eu vou lá buscar não sei o que, eu volto e esqueço de colocar o microfone. E por aí vai. Então, para melhorar essa situação, eu comecei a pesquisa para procurar esse microfone sem fio. E por que eu estou dando toda essa introdução? Porque às vezes é o seu caso. A gente compra muito as coisas na loucura, sem pensar, sem pesquisar. Eu comprei a máquina de solda pensando em 10 anos, cara. Se eu comprei esse microfone em 2021, em 2025, ele está funcionando, ele me atende, ele tem qualidade... Se não fosse eu fazer outros projetos, eu querer evoluir, eu não ia comprar um microfone sem fio. Então, se você está pensando em comprar um, talvez não precise comprar esse. Mas pensa, hoje você está fazendo um negócio. O que você vai fazer daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos? É claro que não adianta você desembolsar uma fortuna hoje se você ainda não ganha dinheiro com isso. Mas tem que pensar um pouquinho. Introdução feita, vamos ao que interessa, que é o que vocês vieram aqui para ver. Esse microfone aqui, pelo que eu percebi, ele não tá muito no radar da galera. Eu não vejo a galera falando, eu não vejo gente fazendo review, eu não vi praticamente nada. Eu tive que fuçar em gringo, em inglês, em francês, para poder ter algumas informações. Sim, eu já dei uma carga nele, né? Eu abri, a minha curiosidade foi maior, e eu dei uma carga nele também para ele não desligar no meio do nosso teste aqui, ou enfim, ficar pedindo bateria. E a minha curiosidade principalmente foi maior, então pode me julgar o quanto que vocês quiserem. Essa aqui é a caixa dele, uma caixa muito parecida com uma caixa de celular. E a marca dele é Godox. Parece que aqui ele não é muito conhecido, como eu já comentei. E esse kit que eu comprei é o kit número 2, que vem 2 microfones sem fio, um receptor e os adaptadores, que esses sim são a cereja do bolo. Vamos abrir. Depois ele tem essa outra caixinha.
Aqui nós temos o de sempre, tá? Um manual rápido com algumas situações referentes ao carregamento e principalmente, tá? Tem uma situação aqui que é muito importante prestar atenção. Nós temos também um manual em chinês e em inglês, conforme vocês estão vendo aqui. E como eu sou um cara muito bonzinho, vocês já conhecem, vocês já sabem qual que é o padrão que eu faço aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF com esse mesmo manual já traduzido para português, com todas as imagens, todas as instruções, tudo bem certinho, bonitinho. Mas também eu vou passar aqui no vídeo as principais funções para a utilização desse microfone e os testes, é claro. Finalmente chegamos à case dele. Então, fora a case, a gente tem aqui os acessórios, né? Vem a cordinha, uma sílica, né, para ajudar a não ter umidade, né? Enfim, essa aqui é a case dele e ela também já é a case de carregamento, tanto que o cabo Type-C vai conectado aqui e não diretamente nos microfones. E ela é que faz o carregamento, igual os fones Bluetooth que você coloca ali na casezinha, eles carregam a bateria do fone e a case também já é tipo um power bank. Quando a gente abre, até porque eu já dei uma carga, vocês vão perceber que rapidinho ele acende os LEDs. Então aqui nós temos o seguinte, duas espuminhas, que servem de anti-ruído ou abafador de vento, corta-vento. E aqui nós temos o seguinte, tá? Um microfone está aqui, o outro microfone está aqui. E a base dele é magnética, então você coloca e ele já gruda no lugar. E aqui nós temos os contatos de carregamento. Jogou eles aqui, ele já cai no lugar bem certinho e já carrega. E lembrando que a própria case também é uma bateria, acaba sendo um power bank para você poder levar para lá e para cá. E aqui nós temos a cereja do bolo. Por que que isso aqui é um multiplataforma muito legal? Essa pecinha aqui é a que vai ser conectada onde você quer que o som seja recebido. Ou seja, no meu caso, ou essa câmera, que é a T5i, ou o meu celular. E tá vendo que tem um buraco aqui? Como ele é multiplataforma, você pode escolher entre várias configurações. Então você pode comprar um microfone só, ou a versão microfone duplo, vem dois, obviamente. Indiferente se for um só, ou se for a versão que vem dois, você pode escolher as opções Type-C, que é o meu caso. Você pode também ter a opção com P4, que é a versão para celular, que é dos celulares que vai o fone ainda, que tem a entrada do fone, como no caso do meu celular antigo, o Mi A3. E também tem a opção do P2 convencional, que é o P2 do som comum, que é o P2 do auxiliar do carro, por exemplo, que é a questão da minha câmera. Se por acaso você tem um iPhone, você pode sim escolher a versão Lightning, que é a versão iPhone. Nesse caso ele pode vir com o P2 convencional, ele pode vir também o P4, que é o para o Android comum, e no lugar do Type-C, que é o meu caso, vem o Lightning, que é o do iPhone. Como eu disse, isso aqui que é a cereja do bolo desse kit. Alguns dos outros tipos de microfone sem fio, aqueles que se dizem ou que são multiplataforma, eles têm um receptor enorme para cada uma dessas configurações. Nesse caso é o seguinte, isso aqui é um receptor só, eu quero usar ele no meu celular, eu vou pegar essa pecinha e vou colocar aqui. Fez o clique, está pronto para conectar no celular. Não, eu quero utilizar ele agora na minha câmera, que é essa T5i que eu falei para vocês que eu uso para fazer os vídeos aqui. Eu pego o adaptador P2 e coloco aqui no receptor e está pronto. Não, eu quero utilizar agora num celular convencional, daqueles que não usa o conector Type-C, que usa o fone normal. Basta eu pegar aqui o adaptador P4 e colocar no mesmo receptor. Fora isso, a grande dica que eu comentei lá do manual. Quando a gente compra, ele vem com um tipo de adesivo isolante em cima de todos os conectores. Literalmente de todos os conectores. E isso serve até como proteção, porque ele vem zerado. Então você tem que lembrar que você tem que tirar esse adesivo, tirar esse plástico isolante dos conectores, e aí sim você consegue colocar ele na case e dar a primeira carga. Isso vem justamente para que ele fique zerado até o momento do primeiro uso. Então o cabeça de abóbora aqui, quando foi testar a primeira vez na empolgação, achou que tudo tinha vindo com defeito, porque eu não tinha percebido isso, e tá lá naquele manual, né? E daí, obviamente, que ele não vai carregar se você não tirar aquele adesivo. E aí sim, você coloca ele aqui na case e pode dar a carga pela primeira vez. E agora, sem mais delongas, vamos finalmente ao teste controlado. Por que que eu digo controlado? Porque aqui não tá dando eco, não tem barulho nenhum, agora é quase meia-noite. E sim, esse microfone tem o famoso redutor de ruído, que eu nunca usei, e honestamente eu pretendo não usar porque eu acho uma bosta, porque isso é um negócio
que ele faz a supressão do áudio, ele não está realmente filtrando. Na grande parte dos vídeos que eu vejo, a qualidade fica horrível. E as pessoas só não percebem porque elas não têm uma comparação. E nós temos uma comparação, que é o microfone da Sony. Pode ser que em casos extremos ajude, às vezes você não tem escolha, às vezes tem uma ventania, tá uma barulheira. Mas se você tiver que usar muito a questão do redutor de ruído, a tendência é que a voz comece a ficar metalizada, ou seja, não fica legal. Quando eu coloco aqui na câmera, que é o caso que vocês estão vendo agora, eu reduzo na realidade o ganho, ou seja, a captação de áudio na câmera é reduzida e não no microfone. Esse microfone de fio não tem esse negócio de redução, eu reduzo na câmera. E no celular eu também fazia isso com o aplicativo ProTake. Só que nesse celular novo o aplicativo parece que ele não funciona muito bem. Então eu ainda estou em fase de testes nessa parte. Mas nesse momento o áudio que vocês estão ouvindo é direto na câmera com a redução de ganho lá na câmera. E eu vou colocar aqui um print da configuração que eu estou usando para a gente poder fazer a comparação bem certinho. Para que esse teste seja feito do jeito mais certo possível, dentro da medida do possível, eu não vou fazer nenhuma alteração de ganho de volume na câmera. E esse, inclusive, é o motivo de eu estar deixando esse microfone hoje com o fio aqui, ó, aparecendo, tá? Para que vocês possam ver que eu estou utilizando ele. E o que eu vou fazer? Do lado dele, eu vou colocar o sem fio, tá? O Godox. Quando a gente tira do case aqui, ele já faz o emparelhamento, tá? Não vai dar para ver aí, mas ele já tá azulzinho. E eu, obviamente, vou estar utilizando o conector P2. Então eu tenho uma extensão aqui de microfone, tá? Que tá aí conectado na câmera, jogado aqui no chão mesmo, porque antes estava dando ruído, né? Eu já expliquei essa parte. E eu vou simplesmente desconectar aqui e daí conectar o receptor do Godox. Seria o mesmo que eu levantar e aí conectar na câmera, é só uma extensão, certo? Então vou estar colocando aqui do lado, tá, do Sony, então vou dar uma distânciazinha deles aqui, ó. Eu tô com os dois aqui, um do lado do outro, lembrando, não alterei nada na câmera, tá? O meu tom de voz tá igual, a forma que eu tô falando tá igual, o volume que eu tô falando tá igual e na câmera também não foi feita alteração. Então nesse momento vocês estão ouvindo o som do Sony com fio. E nesse momento vocês estão ouvindo o som do microfone sem fio Godox. Só de olhar aqui o VU ali na câmera, eu já sei que o volume que ele está captando é muito menor, infinitamente menor, do que o do Sony. Nesse momento voltei para o Sony com fio, falando do mesmo jeito, no mesmo tom. Deixando claro, eu não vou fazer nenhum tipo de edição no áudio, pelo menos dessa parte. A ideia é saber a captação original. Só que a minha câmera, ela tem alguns modos, então eu vou estar fazendo a alteração nesse momento. Eu deixei o print aí de como tá, e agora eu vou fazer a alteração. Talvez vocês estejam se perguntando por que eu não coloquei até o final, e o áudio que vocês estão ouvindo agora responde isso. Isso já deve estar mega estourado. Esse é o com fio. Agora vocês estão ouvindo o áudio do microfone Godox sem fio com alteração de ganho de volume na câmera, mas não é assim que a gente deve usar. E agora, basicamente, vocês estão ouvindo o microfone com fio, com essa configuração que eu estou deixando o print aqui para que vocês possam conferir, ou seja, no estágio zerado. E agora a mesma configuração de estágio 0, zerado, bem no meio, do microfone sem fio Godox. É assim que normalmente as pessoas vão acabar utilizando. Como esse microfone com fio ele tem uma captação absurda, eu tinha que reduzir em quase um ponto, como vocês viram no primeiro print. Nesse caso do microfone sem fio, a captação deles, pelo que eu percebi, pelo que eu já pesquisei, a captação deles realmente é menor. E isso vai acontecer sempre, a não ser que você compre um kit de microfone de R$2.000. Lembrando, gente, eu tô querendo qualidade, não milagre. E agora, como vocês estão vendo no print, eu coloquei no modo automático. O que basicamente isso significa? Que a câmera vai fazer o limiter. A câmera mesmo vai gerenciar se ela aumenta ou diminui a captação desse volume. E eu tô de vez em quando dando uma olhadinha lá no VU para ver qual é a corzinha que tá aparecendo lá para eu poder ter esse controle também em tempo real e passar para vocês. E agora, já emendando as minhas frases, falando uma coisa atrás da outra, continua no automático do mesmo jeito, mas eu passei agora pro sem fio. Inclusive, ó, provando, né? Está aqui o fio do microfone da Sony. E é claro, gente, eu não ia me dar o trabalho de fazer todos esses testes aqui para tentar ludibriar alguém, né? Pelo amor de Deus. Agora eu estou continuando aqui com o microfone sem fio. Inclusive, eu vou terminar esse vídeo utilizando ele, porque foi para isso que eu comprei. Então tá aqui, ó, eu tô tirando agora o microfone com fio.
Eu deixei a configuração da minha câmera no meio, tá? No 0, vou colocar o print de novo aqui para vocês. Lembrando que desde o começo do teste até agora, eu não vou fazer nenhum tipo de edição no áudio. Eu não vou equalizar, não vou aumentar o volume, não vou diminuir o volume, não vou comprimir, não vou fazer absolutamente nada. Para que a gente tenha uma ideia realmente de como que é a qualidade original do microfone na câmera T5i. E desse ponto em diante, sim, aqui eu vou dar uma leve equalizada e vou editar esse áudio para que ele seja limite 0, ou seja, para que ele bata quase no 0 dB. Por quê? Porque com o microfone com fio eu faço a mesma coisa, sempre fiz e sempre vou fazer. É natural que a gente filme, que a gente grave o áudio das coisas abaixo. Normalmente, para quem está pouco acostumado a mexer com áudio, o VU que eu falo é aquele negocinho que fica piscando o som, certo? Normalmente ele é verde, amarelo e vermelho. O vermelho é o som estourado, detonado, enfim. Se eu já gravo no vermelho, eu já perdi a qualidade. Então o que normalmente eu faço? Ou eu gravo no verdinho, quase no amarelo, ou no máximo um pouquinho do amarelo, que é o que está acontecendo nesse momento. Então com isso eu preciso só aumentar um pouquinho, dar um pouquinho de ganho nesse volume, e ele vai chegar no 0 dB e ficar equalizado bonitinho. E o nosso próximo teste vai ser gravar com o celular, utilizando, é claro, o microfone sem fio, para que a gente possa comparar também a captação da câmera. E um teste que muita gente faz é gravar direto a câmera sem microfone ou gravar direto com o celular sem o microfone, colocando num tripé, ou enfim, igual eu estou fazendo aqui. É um teste válido? É. Mas como eu quero comparar a qualidade de dois microfones, isso não faz sentido nenhum, gente. Se você está acostumado a gravar num galpão que dá eco, ou numa sala de 5x5 que não tem nada que dá eco, segurando o teu celular na mão, na tua frente, vai dar eco, vai ser uma porcaria o som. Qualquer microfone porcaria que você colocar vai ser um som melhor do que aquele. Não tem como você não concordar comigo. Agora, o meu dilema era, eu preciso de um microfone para substituir esse microfone que tem uma qualidade muito boa. E esse é com fio. Esse tipo de comparação eu raramente vejo as pessoas fazendo. Porque é óbvio que se eu desconectar o cabo ali da câmera e gravar direto no áudio, eu tô a mais ou menos uns 2 metros de distância. O eco vai ser absurdo. Isso tanto para a câmera quanto para o celular. Então agora vamos fazer o teste com o celular. Bom galera, esse aqui é o áudio agora captado pelo celular. Lembrando, ó, é o mesmo microfone aqui. E eu tô com o adaptador colocado o Type-C aqui no celular no A55. Para vocês terem uma ideia, eu resolvi fazer o seguinte. Eu deixei a câmera filmando ali, ó. Olha eu lá no reflexo. Então a câmera está captando o áudio sem microfone nenhum agora. Então se você queria um teste sobre eco, tá aí. Eu não sei como é que vai sair o áudio da câmera, mas nesse momento você está ouvindo o áudio da câmera e me vendo aqui pela gravação do celular. Então lá vai ter eco ou não vai pegar, enfim. E nesse momento você está ouvindo o áudio captado pelo Godox, transmitido para o celular. E sem nenhuma edição. Lembrando, eu também não vou editar essa parte aqui. Inclusive, começou a chover. Não sei se ele está captando, porque eu não estou com o redutor de ruído ativado. A gente vai testar isso daqui a pouco. E agora eu vou fazer a edição nesse áudio. Então, essa parte aqui do áudio eu gravei do mesmo jeito, no mesmo momento. Mas essa aqui eu vou editar, equalizar um pouquinho e colocar lá no 0 dB, igual eu já expliquei para vocês. Agora que vocês tiveram uma amostra de como é que fica no celular, eu voltei aqui para a câmera, está conectado aqui com o meu adaptador, meu fio, mas utilizando o microfone sem fio. A câmera está com aquela configuração padrão zerada, só que tem um porém. Por algum motivo, parece que agora está captando mais alto. Eu não sei, é a impressão que está me dando. Eu não sei se isso aqui não estava com redutor ativado. Vamos testar. Ele tem basicamente 2 tipos de configuração: redutor de ruído no captador e redutor de volume no receptor. Falando primeiramente do captador, eu vou tentar deixar mais ou menos na mesma distância. Se a gente apertar e segurar brevemente uma vez o botão que liga, ele entra em mudo. E não faz muito sentido eu testar isso, e o motivo é muito simples, porque vocês não vão ouvir nada. Mas ele acende um LED vermelho. Você simplesmente dá aquele toquinho e solta. Se você der 2 toques rápidos no botão que liga, ele entra no modo redutor de ruído. E com isso, ele vai piscar 2 vezes o LED roxo e vai voltar ao LED azul. Então, nesse momento, está ativado o redutor de ruído. Só que não faz muito sentido. Por quê? Porque aqui não tem ruído nenhum. Se eu aperto de novo 2 vezes, 2 toques rápidos, ele pisca o LED verde e sai do modo redução de ruído.
Já falando do receptor, o botão que liga e desliga, ele não serve como redutor de ruído. O redutor de ruído é apenas no transmissor. Aqui ele reduz o ganho, que é aquela função que eu sinto falta no celular, nos aplicativos nativos do celular. Então, se você apertar ele uma vez e segurar um pouquinho, a luzinha dele vai piscar verde por meio segundo, e isso significa que você reduziu o ganho no nível 1. Em menos 33 decibéis. Se você segurar de novo por mais meio segundo, ele vai para o nível 2 e a redução do volume é em menos 43 decibéis. Então vamos testar. Lembrando que se você apertar e segurar por 3 segundos, ele desliga. Então assim, é apertar um pouquinho mais rápido do que um clique comum. Aí ele vai piscar o verde, e nesse momento eu acionei o verde e é para ele estar um pouquinho mais baixo. Agora eu vou colocar no próximo nível de redução de ganho. Próximo nível ativado, a ideia agora é que ele esteja reduzindo o ganho em menos 43 decibéis. Pelo que eu estou vendo lá no VU da câmera, realmente ele reduziu pra caramba. Então vamos de novo fazer o teste agora sem eu interromper, eu só vou falar o que está acontecendo. Esse aqui é o volume dele original, sem redução de volume, sem redução de ruído, absolutamente nada. Esse aqui é o volume dele quando se dá o primeiro toque no botão que liga, onde ele reduz no primeiro nível o volume da captação. E esse aqui é o áudio quando se dá o segundo toque no botão que liga, onde ele reduz em menos 43 decibéis o volume da captação, ou seja, volume nível 2. Uma coisa que deu para perceber é o seguinte, o problema não era nele. Para ver como é importante a gente fazer um teste completo. Provavelmente eu ativei sem querer a redução de volume de captação e estava desse jeito aqui, ó. E agora ficou muito mais baixo, igual estava bem no começo dos testes, quando eu fiz a intercalação entre o microfone com fio e o microfone sem fio. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajustar o volume de captação da câmera para o mesmo volume de captação que eu deixo quando eu uso o microfone com fio. Eu acho que é um teste justo a ser feito. Agora ele não está utilizando a redução desse volume, ou seja, o captador está no seu volume padrão e eu estou utilizando a câmera exatamente na mesma configuração que eu utilizava o microfone com fio. E para ser ainda mais justo, eu coloquei de volta agora o microfone com fio. Então, nesse momento, vocês estão ouvindo o áudio do microfone com fio novamente. E nesse momento, vocês estão ouvindo o áudio do microfone sem fio, só que dessa vez, sem a redução de ganho ativada. Agora, com certeza, deu para fazer uma comparação muito mais justa entre o microfone sem fio da Godox e o microfone com fio da Sony. Olhando pelo VU ali da câmera, eu vejo que ele está arranhando um pouquinho do amarelo o da Sony, que é o com fio, e agora o Godox, que é o sem fio, ele quase chega no amarelo, mas não chega bem lá. Como eu disse, é natural que o sem fio ele tenha um ganho um pouco menor. Mas o problema lá do começo do vídeo, que eu não vou cortar, eu não vou refazer, quem quiser aprender vai ter que assistir até aqui, porque a ideia é essa, eu estou descobrindo junto com vocês. Então lá no começo estava ativado a redução de volume, e se eu desligo ele com a redução de volume ativada, quando eu ligar, ele vai ligar com o volume reduzido. Agora vamos fazer o mesmo teste de redução de volume no celular. Esse aqui é o LED verde ativado, ou seja, sem redução nenhuma. Eu vou ficar em silêncio para que vocês ouçam apenas o ruído que ele vai captar. Esse ruído é da ventoinha do meu notebook. Lembrando que eu estou tentando deixar o celular na mesma altura e tudo mais para não ter interferência. Agora vamos testar o LED roxo. Agora eu ativei o LED roxo. E de novo, eu vou deixar vocês apenas com o ruído. Depois eu vou apertar o LED verde e não falar nada. Aí vocês vão sentir a diferença instantânea. Eu acho que agora deu para perceber melhor. Embora a captação da câmera seja muito melhor também. Então por hoje é isso, pessoal. Eu acho que deu para fazer uma review legal, deu para tirar bastante dúvida. E antes que alguém comente, ah, faltou testar o redutor de ruído, faltou testar a distância e tudo mais. Galera, eu não sei nem com quanto tempo que já tá esse vídeo. Então esse review vai ter uma parte 2 que vai ser feita na rua, onde nós vamos testar a distância, vamos testar o redutor de ruído do captador. Lembrando que o que nós testamos aqui foi a redução de volume do receptor,
que é o que estava ativado lá no começo, por isso que o volume estava esquisito. Vocês precisam entender isso. O que nós não testamos de verdade foi o redutor de ruído, né, numa rua movimentada com criança berrando e enfim, e nem a distância que dá para andar com ele. Isso vai ficar para um vídeo de review parte 2. E antes que alguém diga, nossa, que vídeo comprido, sim, a gente precisa fazer testes de verdade. Eu não ensaiei nada disso aqui, eu só liguei ele antes e carreguei. Então nem eu sabia exatamente quais as funções que eu poderia ter ativado sem querer. Porque uma das situações que é necessário que vocês entendam é o seguinte, eu não vou ficar trazendo aqui apenas review de itens. Eu vou trazer review de coisas que eu uso no meu dia a dia, como por exemplo, a câmera veicular, que eu já fiz o review e eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada. Então até o segundo vídeo de review desse carinha aqui, pelo que eu percebi até agora, valeu cada centavo. Lembrando que eu posso pegar ele, colocar no celular ou na câmera a hora que eu quiser. Nesse momento ele está ligado na câmera. Lembrando que o manual em português vai estar aqui na descrição. Os links para você comprar direto da China vão estar na descrição também. Se você está com pressa, eu vou procurar no Mercado Livre e se eu encontrar, eu também vou deixar o link na descrição. Se você tem qualquer dúvida, sugestão, qual é o tipo de teste que a gente pode fazer aqui com esse microfone ou outras coisas, deixa teu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, cara, porque tem um monte de gente que não faz ideia que existe microfone sem fio multiplataforma. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário, até a próxima e tchau!